Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, a cada dia nós aprendemos que o exercício do mandato parlamentar é o exercício da paciência. Há que se ter muita paciência para suportar os mandatos parlamentares e é do processo democrático. Mas essa matéria que nós estamos discutindo agora não deveria ser colocada em deliberação no dia de hoje. Fica a impressão até que é uma estratégia para não se votar os projetos de interesse dos defensores públicos que aqui se encontram e dos agentes comunitários de saúde. O que nós estamos discutindo agora é algo muito sério, senhor presidente. Trata-se de um monumental escândalo. Esse projeto é simplesmente escandaloso e nós temos que registrar a assinatura de cada um através do voto nesta proposta de RDC para todas as obras públicas do país. Nós tivemos já a experiência. O governo brasileiro teve 7 anos para executar obras, preparando o país para acolher a Copa do Mundo. Mas entendeu que precisava de celeridade e adotou o chamado regime diferenciado de contratação de obras públicas. E o que ocorreu? As obras públicas estão inauguradas? Não, senhor presidente. 75% das obras referentes à Copa do Mundo ou não saíram do papel ou estão inconclusas, algumas inclusive paralisadas. O que há, senador Mário Couto, de real é que essas obras estão superfaturadas. O RDC é a assinatura do superfaturamento. Esse regime faz do Brasil o paraíso do superfaturamento. Faz desse país um país de portas abertas para a corrupção na administração pública. Nós poderíamos citar algumas das obras superfaturadas, mas veja aqui, muito próximo desse plenário, o estádio Mané Garrincha, quase 2 bilhões de reais. A obra de estádio de futebol mais cara do mundo. O estádio Mané Garrincha é mais caro que a anababesca Arena da Arábia Saudita. Não há como admitir o país envolvido em escândalos de corrupção através da realização de obras públicas. Celeridade? Que celeridade é esta? 1/3 das licitações nesse regime, segundo o próprio DENIT, 1/3 das licitações é de fracasso. Não há planejamento, substitui-se o planejamento pela celeridade. Não se planeja, se compromete, portanto, a execução da obra e não há celeridade. O que há é corrupção. Os aditivos são intermináveis, sim. Abre-se a possibilidade de aditivos sem fim. E o Tribunal de Contas alerta, sim, para esta realidade. O Tribunal de Contas nos adverte para esta realidade. E o orçamento sigiloso? Qual é o objetivo do orçamento sigiloso? Mas em matéria de administração pública, deve prevalecer a transparência ou o sigilo? O foco deve ser o combate à corrupção e ao desperdício ou a pressa que acaba não acontecendo?
O sigilo interessa a quem? O orçamento sigiloso só pode interessar aos amigos dos detentores do poder. Sigilo há para os que não são amigos, para os que não são contemplados com a benevolência de quem governa. Sigilo não há para quem exerce o tráfico de influência. Portanto, é evidente que, ao invés do sigilo, nós deveríamos trabalhar a favor da transparência. Mas este regime, com sigilo, sem planejamento, com a propalada celeridade, no que resultou durante esses 7 anos para a organização da Copa? Às vésperas do Mundial, mais de 75% das obras de mobilidade urbana não saíram do papel ou estão longe de ficar prontas, apesar do regime diferenciado de contratações. Na verdade, senhor presidente, e o presidente Sarney, com a sua longa experiência, certamente no seu silêncio em relação a essa matéria, pelo menos até esse momento, deve estar concordando que, quando alguém não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Quando alguém não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Quem não planeja, não sabe onde quer chegar, mas certamente sabem onde quer chegar os empreiteiros que não possuem esse compromisso de transparência e de moralidade com a sociedade brasileira. Em se tratando de licitação pública, o recomendável é a publicidade e não o sigilo. Colho aqui o testemunho de José Roberto Bernasconi, presidente do Sindicato de Arquitetura e de Engenharia. A vítima será a sociedade, que sempre paga a conta, diz o presidente. Os especialistas, engenheiros, arquitetos, urbanistas, todos condenam esse sistema. Aqueles que possuem visibilidade e que representam esses setores, urbanistas, arquitetos, engenheiros, se manifestam contrariamente a esse sistema. Não se deve, de forma alguma, eleger esse regime como a cura divina de todos os males decorrentes da letargia, da ineficiência da máquina administrativa, como está sendo proposto. Na verdade, é a confissão de incompetência. Esse retrocesso, que vai além do período anterior da Lei de Licitações, a 8.666, esse retrocesso imperdoável consagra a incompetência administrativa de quem governa. É sim confissão de incompetência. Quando alguém alega que há burocracia em excesso, que há dificuldades em demasia, confessa a sua própria incompetência. Quantos aqui governaram estados com a lei de licitações? Aqui mesmo está o presidente Sarney, que governou o Brasil com a lei de licitações. Nunca ouvi, naquele período, alguém afirmar que a lei de licitações era um obstáculo à eficiência na execução de obras. Não vi o governador Pedro Simão, do Rio Grande do Sul, o governador José Agripino, no Rio Grande do Norte, o governador Requião, no Paraná, outros governadores que aqui se encontram. Não ouvi de ninguém, à época das suas gestões, a afirmativa de que necessitavam de um regime diferenciado para a execução das obras públicas. Senhor presidente, eu creio que o Senado não deveria avalizar esse retrocesso. O Senado não deveria avalizar esta
vocação para a irresponsabilidade administrativa. O Senado não deveria aceitar o arrombamento das portas da atividade pública para facilitar a passagem da corrupção e dos desonestos. O Senado deveria fazer verdadeiro cavalo de batalha diante de uma proposta dessa natureza. Nós estamos assistindo os escândalos que se sucedem no Brasil. O governo incapaz, impotente diante deles, avalizando-os em determinados momentos, sendo cúmplices das irregularidades praticadas em outros momentos, com uma conivência explícita. E no Legislativo, nós que estamos prestes a ver os momentos derradeiros de um governo, não podemos adotar um regime diferenciado de contratações que será, sobretudo, utilizado no próximo governo, sem sabermos quem governará esse país a partir de janeiro do próximo ano. Mas o que nós devemos ter presente é que queremos legislar não em função de circunstâncias, de momentos transitórios, de interesses localizados, mas devemos legislar pensando no futuro do país. E pensar no futuro do país... Com a palavra, Vossa Excelência, para... Agradecendo a benevolência do tempo, estou concluindo. Legislar pensando no futuro do país é colocar trancas nas portas que se abrem para a corrupção e não arrebentá-las para facilitar a vida dos desonestos. Legislar pensando no futuro do país é impedir que se desperdice o dinheiro público. Mário Couto, eu não tenho dúvida, seria possível fazer 3, 4, 5 vezes mais o que se faz hoje com o mesmo dinheiro se tivéssemos uma administração pública moralizada, uma administração pública combatendo a corrupção. Senhor presidente, a aprovação, sem medo de exagerar, a aprovação dessa proposta é um crime de lesa pátria. Muito obrigado, senhor presidente.